Olá, queridos. Quero convidar vocês a estudar junto comigo o livro de Ruth. Na verdade, serão algumas devocionais e nós vamos extrair desse texto algumas das lições, que Deus tem para nós. Então, hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Antes, eu quero falar sobre o contexto. Em que período o livro de Ruth aconteceu, Então, esse livro ele está situado lá no período dos juízes. Eu acredito que alguns de vocês devem lembrar que nesse período Israel estava uma bagunça. Existia crise em várias áreas de Israel, espiritual, política, cada um fazia o que queria. Então, é muito parecido com os nossos dias de hoje. Nós estamos com crises, em nossa sociedade. Cada um faz o que quer e são poucos, aqueles que querem se submeter à vontade de Deus. Então, hoje eu quero tratar de um tema muito sensível, em nosso meio, que é a questão da soberania de Deus no sofrimento. E eu quero convidar vocês a ler junto comigo esses 5 versículos. Diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Aqui nós vemos a história de uma família, mas eu queria chamar a atenção de vocês para dizer que o principal de toda a Bíblia não são os personagens ditos nela, escritos, mas é Deus. Deus, Ele é a pessoa principal de toda a Bíblia. E nesse texto, nesse momento, nós vemos uma família de Belém, a casa do pão, sem pão. E então, Elimeleque, nesse momento, ele decide deixar a sua confiança, no Senhor, a sua confiança na promessa do Senhor, naquela terra, e sair e ir para Moabe, uma terra idólatra, uma terra que odiava a Deus e os princípios do Deus de Israel. E ele foi. Chegando lá, houve morte. A morte de Elimeleque. Logo em seguida, o casamento dos seus filhos com mulheres estrangeiras, que também eram idólatras. E em seguida, a morte dos seus filhos. Então, ficou Noemi sozinha, com suas 2 noras estrangeiras, 3 viúvas. Imaginem que situação. Ser viúva naquela época era ser jogada para escanteio. Era o pior nível social. Então, Noemi se encontra nessa situação, no meio de um caos. Mas, nesse momento, nós não podemos nos esquecer que quem governa a história do mundo e quem estava governando a história de Israel era o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, inclusive Noemi e sua família. E no meio dessa escuridão inteira, você pode olhar e dizer: meu Deus, que história terrível. Mas essa história de escuridão é o começo, do caminho preparado para trazer o sol da justiça. Nós iremos ver mais tarde que Ruth, ela se torna, uma das mulheres na linhagem de Jesus, do Messias. Então, nós podemos confiar que o Senhor pode estar trazendo um momento de providência amarga, mas podemos confiar que isso nos trará bênçãos que de outra forma não seria possível alcançar, E eu quero trazer uma frase para ficar aqui nesse momento,
que é de William Cowper. Diz assim: não julgues o Senhor por fraco senso, mas confia nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se um rosto sorridente. Não sei o que você está passando nesse momento, sei o que o mundo está passando, e sei que é muito difícil. Acredito que muitos de vocês estão passando por momentos sombrios, né, de dor, de escuridão, mas confie que o Senhor, Ele está escrevendo a sua história. E se é Ele que está escrevendo, confie que tudo isso coopera para o seu bem. E por mais que a escuridão ofusque os seus olhos, né? Creia que o Senhor, Ele tem um sol enorme em cima aí dessa nuvem de tempestade. Então nós podemos confiar nele nesse momento de total crise nas nossas famílias, no nosso país, sabendo que é Ele que escreve a história. Então, se é Ele que escreve a história, podemos descansar. Deus abençoe, tenha um dia abençoado e lembre sempre de quem está dirigindo e escrevendo a sua história. Alguém um dia ouviu o chamado: viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi.